Questão 3. O senhor Luiz é eletricista e cobra uma parte fixa pelo orçamento, mais uma parte que depende da quantidade de fio requerida pelo serviço. O valor total do seu serviço está descrito no seguinte gráfico. Com base nessas informações, é possível determinar uma função afim que descreve como o preço cobrado pelo eletricista varia de acordo com a quantidade de fio utilizado em metros. Determine, então, o coeficiente angular, que também é conhecido como taxa de variação, e o coeficiente linear, que é a parte fixa do orçamento. E aí depois tem que responder essa perguntinha aqui. Bom, então, o importante é perceber que esse gráfico aqui é um segmento de reta, né? Então, com isso, a função que descreve é uma função afim, ou seja, do tipo y igual a x mais b, certo? Bom, então o que a gente tem que fazer é descobrir quem que é esse a e esse b e depois, com a função, responder essa perguntinha. Então, vamos para a resolução. Primeiramente, como é uma função afim, já que foi dito no enunciado, ela é do tipo y igual a x mais b. Então, para descobrir quem que é o a e o b, a gente precisa de informações sobre essa função. E aqui a gente tem no gráfico, ó, tem dois pontos, duas informações completas sobre essa situação. Uma é quando x é 15, o y é 180, quando x é 19, o y é 204. Então, vamos começar pelo primeiro ponto aqui, o ponto mais à esquerda, que é o x igual a 15 e y igual a 180. Esse é um ponto pertencente à função, é um ponto que está no gráfico. Então, se está no gráfico, a gente pode substituir na função. Trocar o x por 15 e o y por 180. E aí, fazendo isso, como esse ponto pertence à função, vai dar uma equação verdadeira. Então, partindo da equação genérica aqui, da função do primeiro grau, y igual a x mais b, substitui o 180 no lugar do y e substitui o 15 no lugar do x. E aí, dando uma melhoradinha, a gente chega nessa equação. Ó, 15a mais b é igual a 180. Porque essa equação aqui tem duas incógnitas, a gente não consegue determinar o valor de a e b, tem infinitos valores que tornam essa equação verdadeira. Então a gente precisa de outra informação. E a outra informação vem desse outro ponto, ó. Quando x é 19 e o y é 204. Então 19 e 204 pertence à função. Substituindo aí no lugar do x e do y, a gente chega numa outra equaçãozinha, 19a mais b igual a 204. Agora sim, ó, a gente tem duas equações com as mesmas duas incógnitas. Então se a gente resolver um sisteminha com essas duas equações, a gente encontra o valor de a e b, que tornam essas duas equações verdadeiras, logo a gente descobre o coeficiente angular e linear. Bom, então para resolver esse sisteminha, perceba aqui que tem um mais b e aqui também um mais b, então eu vou multiplicar uma das equações por menos 1. Vou multiplicar a equação de cima por menos 1 e a de baixo eu vou manter igual. E aí com isso, olha só, ficou aqui menos b e mais b. Se eu adicionar as duas equações, se eu utilizar o método da adição, o b vai ser eliminado dessas duas equações, né? A gente vai ficar só com a, a gente consegue descobrir o a. Então, adicionando as duas equações, 19a menos 15a é igual a 4a, e 204 menos 180 é igual a 24. Logo, a é igual a 6. Então, a gente já descobriu o coeficiente angular, que é o azinho, que é a taxa de variação. O que isso significa? Significa que para cada metro de fio que é incrementado aí no serviço do seu Luiz, R$6 a mais são cobrados, certo? Esse é o conceito da taxa de variação. Quanto varia a cada x? Cada x que varia 6 no y. Bom, agora a gente tem que encontrar o b. Para encontrar o b, eu utilizo qualquer uma das equações. Eu vou usar a primeira equação aqui, 15a mais b igual a 180, e vou trocar o a por 6. E aí, resolvendo a equação, a gente descobre que b é igual a 90. Esse b é o coeficiente linear, é a parte fixa do orçamento. Ou seja, se o Luiz não utilizar nada de fio para fazer o serviço, ele vai cobrar R$90. É só a taxa da visita aí, né? Só por chegar lá e fazer o serviço. Então, essa é a parte fixa, o 90 é onde cruza o eixo y, que é o valor do y na intersecção com o eixo y. Bom, então como a gente descobriu o a e o b aqui, a gente já tem a nossa função. Y é igual a 6x mais 90, ou seja, o Luiz cobra R$90 mais R$6 a cada metro de fio que ele utiliza. E aí a gente pode responder a pergunta, né? Qual é o valor do orçamento se forem utilizados 50 metros de fio? E aí, substituindo o x por 50, a gente chega na resposta y é igual a 390. Então, será cobrado R$390.